Essa era a dificuldade nesses três que eu tava achando, velho. Né? Isso aqui não é uma coisa só, né? Na verdade, o que deveria acontecer aqui? Deveria tirar essa parte aqui e colocar ela depois, Não. né? Ou você tira o artigo daqui e coloca ele aqui. Por quê? Porque esse artigo aqui, ele pertence a essa palavra aqui. Roi acousantes. Roi acousantes seria então, né? Os que Os que ouviram. ouviram ou que ouvem. Uhum. E aí, tom logon, a palavra. A palavra aqui, então, ela está no acusativo, né? Ela é objeto indireto, é isso? É isso. É, indireto isso. Só que olha como fica. Fica no grego, né? Ela fica toda no meio da frase, né? Não, o acusativo não, né? A palavra é direta. É direto, né? Quem ouve, ouve alguma coisa. É direto. Porque se fosse indireto seria o dativo, né? É, isso aí. Então, olha só. Aqui, ó, nós temos o quê? Nós temos ela no meio da frase, né? Que isso aqui é uma coisa que pra gente ver e pode acontecer, né? E aí já é uma dificuldade da gente entender, né? Que o artigo está separado do seu particípio substantivado, está separado porque tem aqui um acusativo no meio. Mas vai ser comum nos textos ou ele botou só nesse exemplo, senhor? Eu acho que isso aqui pode aparecer mais de uma vez, sim. É como se ele fizesse, né? Os, vírgula, a palavra, Tá assim vírgula. mesmo, no texto tá assim mesmo. Eu olhei no grego, tá assim mesmo, alguns exercícios. Os primeiros que eu olhei, tá assim mesmo. Então, é como se tivesse um aposto aqui, né? Aposto. Vírgula, vírgula, né? A palavra que ouviram. Mas como não tem essas vírgulas no texto grego, porque no texto grego não tem vírgula nenhuma, na verdade, né? Então acaba ficando assim pra gente, né? Aí a gente fica meio vendido, né? Mas O segredo é acrescentar o quê, né? o segredo é acrescentar o quê e perceber no texto que o artigo aqui tá fazendo conexão com o particípio lá. Aí é sintaxe pura, né, mano? Por isso tem que fazer análise, né? Aí na análise você vai saber que, ó, isso aqui é plural, isso aqui é singular. Bom, se aqui é plural aqui singular, então esse não tem conexão com esse. Então cadê o outro plural? Aí você vai caçando na frase até achar. O plural tá aqui. Então esses dois tem que ter alguma coisa a ver, porque, né? Se é plural aqui, é plural lá. Aí você vai fazendo esses ajustes, né, para você ir tentando perceber, né? Mas isso aqui é só na análise mesmo, porque se você for bater o olho e ler, Não. dificilmente você vai entender isso de primeira, assim. Você pode fazer assim na hora da leitura, ó. Você tira, o ROI aí não tá dando, aí fala tom logon, a palavra. Isso. Sei lá, foi escutada, sei lá, foi ouvido. Você vai ignorar o ROI, né? Aí. Não, na verdade, o ROI, ele complementa o quê, pô? Aí você vai ter que... Sim. O que é uma tradução, né? O que é uma tradução. É uma acréscimo, mas tem que identificar isso para acrescentar, pô. Porque não tem como botar a palavra. Não tem como. Aí você tem que colocar aí assim. Aí o cara vai ver o que vem depois. Aí ele vai ter que... Ouvir, não é verdade? Não nem pode ser ouvinte, né? Porque ele é verbo, né? Ouvidos. Os ouvidos da palavra. Não, aí não tem como. Aí tu vai perceber que... Tá esquisito, mas e é aí, mais ou menos aí esse é que você pode traduzir ele, ó, porque aí ele traduziu no passado, né? Sim. Ele traduziu no passado, né? E é o auristo, né? Aquele auristo que não tem o epsilon na frente, né? Sim. É o particípio auristo. Mas aí você pode colocar... Mas ele é um particípio auristo, atenção, né? É um particípio auristo que ele tá aqui como substantivo, não como adjetivo. Porque aqui, ó, né? O uso substantivado do particípio, né? Então ele tem que estar numa forma substantiva aqui. Tu pode substituir esse os que por eles, para fazer uma tradução? Eles ouvem a palavra? Não, porque daí você transformou o particípio aqui em verbo no presente, né? Ele tem que ser uma forma de um verbo
que você transforma em substantivo. Perdão, em substantivo. Um verbo que você transforma em substantivo. É o verbo ouvir, transforma esse verbo agora num adjetivo e transforma o adjetivo em substantivo. O verbo ouvir seria, sei lá, escutado ou escutado, só que aí ele tem que estar como o substantivo. Os escutados, a palavra. Só que os escutados fica zoado. Então, ao invés de falar os escutados, é os que escutam. Ou os que escutaram, né? Aí vamos ver no contexto, mas eu acho que escutam também pode ser aqui, como ação... porque não pode ser escutam porque o auristo é ponto linear. Tem que ser ouviram ou ouvirão. Porque escutam é ação durativa, aí não vai poder ser. Não, ouvirão não, né? Ouviram ou ouvem tá aí, né? Ouvirão vai ser o futuro, pode ser o futuro? Não, aqui ó. Ouviram. Aqui. Ouviram. Ouviram ou ouvem, ou os que ouvem. Ouviram. Ouvirão não, ouviram. Mas tá vendo, ó, por que ele é passado? Ele é passado porque ele é ponto linear. Se fosse presente, ele seria durativo. Aí você podia falar, os que ouvem. Mas como é os que ouviram, os que ouvem tá aqui embaixo, né? Então, pode ser os dois, velho. Pode ser os dois. Eu acho que... Bom, teria que ver então qual que é esse particípio aqui, que é exatamente que eu não sei qual que é. Vamos ver então. qual que é o particípio, eu vou olhar aqui, peraí. Mas vai ter como ver aí? Tem. Mas qual que é o cara? Ah, tá, você vai tá ter que achar no... o texto. O texto é Marcos 4,18. Marcos 4,18. Marcos 4,18. Você tá com o analítico aí? Tô. Aquele lá. Os semeando entre os espinhos. Qual que é a palavra? Acousantes. Acousantes. Aqui tá falando que é nominativo. Peraí. Tá, mas é nominativo. Não. Verbo auristo, ativo, participo. Auristo participo. Auristo particípio, ele pode ser gerúndio, como pode ser... É passado também? Passado também. É isso mesmo. Então, bom, pode ser ouviram ou ouve. Ouvindo, não? Não é gerúndio? Eu acho que ouvem não dá. Porque ouvem teria que ser particípio presente. Isso aí seria presente, E aí tem que olhar pro contexto, né? Tava conversando sobre isso. E quem é que traduz assim, ó? A NVI e a ARA. Revista atualizada. A ARA, mano, a ARA não costuma dar esses mole não, velho. Aqui quem traduziu melhor foi a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém também é uma tradução. A ARA não costuma dar esses mole não. Você sabe que um dos tradutores da Bíblia de Jerusalém foi o Tolkien, né? Ele estava na comissão de tradução. Parceiro do Lewis? Parceiro do Lewis, Sabe que o Lewis casou com um comunista, né, velho? Sério? Sabia não? Não. Ele fez um casamento aí daqueles pra ganhar visto, entendeu? Aí depois... O C.S. Lewis? O Lewis, aí depois que a mulher... Pra ela ganhar, né? Depois que... pra ela ganhar. Pra ela ganhar o visto, né? E depois eles ficaram juntos, ficaram separados, morando cada um na sua casa, mas aí depois aconteceu algum evento com a mulher que eu não sei o que foi, se morreu o marido, alguma coisa assim. Marido não, se morreu com um parente próximo, eu não lembro agora a história. Aí eles começaram a se aproximar e aí se apaixonaram. E aí ela largou de ser comunista? Não, largou. Aí depois ele escreveu aquele livro lá, né, A Anatomia de uma Dor, né, que é sobre a perca da mulher, que ela morreu de câncer. Né, interessante, câncer, não sabia disso não. Uma comuna. Nem eu sabia. Nem todo mundo é perfeito. Pra você ver, né, cara? Aí a próxima aqui, tudo de extinto telema, né? Telema tu pensantos. Nossa, pensantos mi. Tudo é, né, acusativo, demonstrativo, né? Tudo de extinto telema. Telema vem de telo, né? Eu quero, né? Querer. Desejar, né? Desejar. Estim é o verbo ser, né? É a terceira pessoa ali, né?
Isso, né? Então, isto, ou esta, ou este, de estim, né? É o desejo, né? Do pensat. Esse psi aí é aquele caso lá, né, cara? Qual caso? O psi que tá aí, né? Que substituiu, tirou o pi, tirou. Isso, ele contraiu, exatamente. Tal, labial, né? Aquele negócio. Isso. Mas No caso, o pi também, né? Antus, lá, ó. é participio também. Uhum. Ali, né? É o ni e o tal ali, né? É o ni e o tal, né? Ô, Zac, Isso aqui, ó. Uma curiosidade aí, esse é telema, né? Telema, aham. Eu li foi Telma. Aí eu te perguntar se tem Tá com o nome de mulher na cabeça aí, rapaz? Não tem nada a ver, não. Eu que viajei aqui. Telema também telema é telo, né? Telo, lembra que a gente falou isso lá nas primeiras aulas, né? É a criança falando, eu telo, né? Eu quero, né? É o querer, né? Este é o querer, na verdade, né? Este é o querer. Aí, o tu aqui, ele é genitivo, né? É, genitivo. Tu é genitivo. Então seria do Pempsantos. Do Pempsantos. Santos. Tempo Santos aí enviou? É Pempo é enviar, né? Tempo. É. Pempsantos, como está aqui Tempo. na forma de substantivo, ele seria o do enviado. Ele não pode ser transmitir também? Transmitir É. do transmitido? Não sei, hein? Transmitir. Nem lembro uma palavra grega para Não, transmitir. eu viajei aqui. É do enviado, que é pempo. Pempo é do enviado. Aí seria do enviado. Bom, esta é a vontade daquele que me enviou. Daquele que me enviou. Do enviado me, né? O me aqui. Me enviou, não? Esse me tá aí, né? Ele tem que estar aí. Do que me enviado. Seria do me enviado. Ou do enviado me. Do enviado. Isso aí, para você deixar ele no ato aí, teria que colocar um verbo auxiliar, né? É daquele que. Deixa eu ver. Ele tem me enviado. Tem isso. Verbo ter, né? Uhum. Essa é a vontade daquele que tem me enviado. Nossa, mas vai ficar. É que Jesus falava, né? Eu faço a vontade do Pai, né? Então deve ser dessa parte. Isso. Mas teria que ficar o ado aqui como substantivo, né? O enviado aqui é o pai, né? O pai que é enviado. A vontade é do pai de enviar ele, né? Exatamente. Eu estou aqui pelo desejo daquele que me enviou, ou daquele que envia. Aquele que me tem enviado. Eu acho que me enviou mesmo. O enviou, ele vai continuar aí na forma verbal, né? O enviou, é que não dá, né, cara? Olha só. O enviou aqui, ó, no português, né? Ele fica no pretérito, né? Só que aqui, no grego, ele tá como substantivo. Como é que traduziria, sabe, o enviar como substantivo? Aí seria no infinitivo com artigo na frente, né? Aí seria um verbo substantivado, né? Exatamente. Como que seria? Esta é a vontade daquele... Particípio com... O enviar não vai dar. O enviante? O enviante seria... Não, o enviante... mais adjetivo, né? Não, o enviante é um substantivo, né? Eu acho que então, o enviante. Então, ele quer achar um substantivo aí mesmo. Exatamente. O enviante do pai? Aquele que me enviou. Então, esta é a vontade do enviante, seria. Daquele que enviou. Isso, aí daria, apesar de ficar, porque é em desuso, né, no português, aí dá essa ideia de ruim, mas enviante seria o ideal, porque é a vontade daquele que envia. Exatamente. Esta é a vontade do Pai
o meu enviante, que é o meu enviante. Enviante. Essa, O meu enviante, essa é a vontade do enviante. pai. Pronto, enviante. Essa é a vontade do Aí, enviante. aí o pai é pressuposto aqui. O pai, quem que é o pressuposto que enviante? vem antes, né? A O vontade enviante do é o pai. enviante é esta, 2 pontos. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Uhum. É isso aí. Então nenhuma das Bíblias fez uma tradução muito Eles adequada. botaram pro verbo, né? E será que e a fiel? Será que a fiel tem isso aí? E a fiel não tem? Tem Eu não a fiel? tenho aqui a fiel, não sei. Mas eu acho que a fiel ela não vai colocar enviante também, não. Fica muito estranho. Uma Bíblia. Essa passagem aí que o Edilene não gosta, que fala que... Só a nossa vai botar, que nós vamos fazer uma. É, Eu gosto dela porque Que o pessoal fala da perca da salvação, eu acho que esse texto aí culmina que a gente não pode perder a salvação. mas não pode mesmo não. Pode sim perder a salvação, cara. Eu acho que pode. Aquele que Pecar não ganha, pode. aquele que nunca ganhou, né? Sabe? mas Não, se você nunca não, ganhou, cara. você não pode perder, pô. Se você conseguir achar alguém mais forte que Deus para tirar a salvação dele, pode, cara. Ele mesmo pode tirar. Pode. Mas Deus não é homem para se arrepender. Se ele deu, ele não vai tomar. Não, tô falando que no 39, né? A continuação desse texto aí é esse esquema. Ah, sim. Que nenhum. A fiel Ó, traduziu como enviou a também. vontade que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Que nem o pastor falou aqui. Se tiver um cara pecando e Jesus voltar, ele é salvo ou não? Aí o pastor falou, Mas como é que só o Deus cara sabe. é salvo Verdade, se só não Deus pecando, sabe. né? Não, só Deus sabe, isso é verdade. Não, Cara, a você Bíblia pode ter fala certeza Porém, que quando Jesus voltar vai estar todo A mundo Bíblia pecando, fala cara. que o fornicador não vai herdar o reino dos céus, que o adúltero não vai reinar o reino dos céus, que o assassino não vai reinar. Tiago, Então a gente pode- Tiago, tu Se o cara disse que estiver tu ia vir pecando, aqui. ele não é Ó, tu do- disse que do tu reino ia de vir Deus, aqui em não. Não casa. é, porque Tu disse que Cristo tu ia não é vir aqui em casa pecado. pra gente bater um papo sobre isso. Tu não veio ainda. Tô te esperando. Ó, Porque ele treta falou a aí. mesma coisa, ele digitou isso aí. Ah, quem é sal, bebeu da água, não peca mais. Eu sim. Quem falou Não, isso? Eu tô te esperando tu vir aqui em casa. O Leno pra falou você- isso? lembra que Você falou assim, ó, bora pra gente conversar O sobre Leno e a isso. turma dele falou isso. Ô, Eu tô te esperando, viu? Ô, Thiago, mas tem a diferença de você ficar pecando e você errar de vez em quando. É diferente, por exemplo. O que é pecado? Não, mas é sério. Você continuar pecando, você não tá no caminho de Deus, não. Você Ai, ai. fica fazendo. Agora, você xinga, briga com sua esposa, um errinho bobo ali, é um pecado também, né? Mas não. Sabe que É que os nem católicos têm nome pra isso, né? Pecado venial é pecado mortal, eu né? sei. Tem os pecadinhos Ah, é isso menores aí, que não. não. Esse aí não cai da salvação, não. Mas os pecadão, esses aí. É só a giromba. Esse aí é Vem cuidado. aí, Thiago, eu tô te esperando, viu? Vamos continuar, senão o Ed vai tirar ali aquele quadro atrás ali. Vai dar na cabeça de vocês. Aqui a mesma coisa aconteceu, ó. Ró, aí tem uma partícula D aqui, né? Partícula D aqui. Aí tem o poion. Poion, vocês sabem que vem de poieses, né? De poeta, poemia. Poion, eu lembro que palavra é essa. Não, lembro que você já falou, mas não lembro o significado. Não lembra qual que é? É feitura, né? Não é poema? Isso, é. Poieses, né? É a palavra grega que usa para qualquer coisa que o homem faz, né? Aí também vem poesia, né? Mas música, arquitetura, comida, tudo é poieses, né? Poieses é o fazer, né? E Essa aí que tá em Efésios 2:10 lá, decorei. é a palavra que a gente usa para pastor, né? O pastor é o poimênico, né? Poimênico é o fazedor, né? Esse D aí, ele pode ser um monte de coisa, não pode? Pode ser conjunção, Um monte de coisa. Ele tá dentro de um contexto, você precisa analisar ele, né? E é muito comum que ele nem seja traduzido. Que ele, se você Errar a tradução deles, garrou, né? Cagou. às vezes você não traduz ele, você deixa ele de lado, às vezes, né? Mas aqui ele tá como se fosse uma conjunção, né? A conjunção ali, né? O mas, né? É isso que eu ia dizer. Eu precisaria olhar o contexto para saber se ele é uma conjunção que vai... Se o contexto ele vai dar uma ideia de explicação ou de adversidade. Isso, exatamente. Como a gente não tem a outra parte do versículo aqui, a gente não vai saber, né? Uhum. Mas provavelmente aqui deve ser adversidade, né? Sei lá, não sei, né? Ele tá falando alguma coisa, falando, mas aquele que faz, então sim, né? Deve ter uma conjunção adversativa que eles chamam aqui, né? Aí é a mesma coisa, né? Ó, Totolema, tu teu menei reiston aiona. A gente sabe quase tudo daqui, né? Agora, aqui também é forma substantivada. Então aqui, ó, é ropoion. Isso aqui é particípio em forma de substantivo.
Então tem que pegar, não é aquele que faz, né? É aquele que faz. É, aquele que faz dá também, mas assim, não pode ser o fazedor, não. É o Poeta. o fazente. Pois é, por isso que o inglês é fácil, né? O inglês é só aquele worker. Pronto. Pronto, Acabou. resolvido. Maker. O Maker, né? O trabalhador, Não, worker. Não, é Worker. o worker, né? Worker com o adjetivado tá. ali, substantivado, entendeu? Que aí serve para tudo, entendeu? Fazedor, trabalhador, agricultor, entendeu? Aqui seria, mas o fazedor, totolemá, né? O fazedor à vontade já não vai dar certo, que é à vontade, né? É totolemá. Não pode ser o fazedor da vontade. A vontade de Deus. É a vontade de Deus. Feita pelo tal aí que você falou. O fazedor. A vontade de Deus do fazedor, o fazedor permanece. Não, porque é aquele que faz, né? Então, o fazente. O executor. O executor da vontade de Deus permanece para sempre. O executor, pode ser. O executor ficou legal. Ou o executante. O executante, O executante da vontade, mas o executante não pode ser da vontade, porque o da vontade ali não é, aqui não é, genitivo, aqui é nominativo. Então aí A vontade que é o sujeito, né? Aqui é de Deus que é o genitivo, né? A vontade de Deus permanece dentro, né? Para dentro da eternidade, né? Não, acho que isso aí tá bom, não tá ruim não, essa tradução aí. Não tá. Mas aqui teria que ficar uma forma... Aquele que faz, tá bom, né? Só que assim, tem que ser um substantivo ao invés de ser aquele que faz. Deve ser porque no português não dá, né, pra traduzir tudo assim. Pode ser. Olha aqui como traduziu aqui na BV, né? Deve ser Bíblia Viva. Sei lá. Com isso não, isso aí. Aquele que perseverar em fazer. Nossa. Aí ele loucurou, né? Fantasiou, né? Aí ele explicou, né? Ele explicou... fez aquela tradução que você fala de dinâmica, né? Isso. Ele explicou a palavra, né? Ao invés de traduzir, né? Isso, aí explica a palavra, né? Que deve ter essa ideia de perseverar, né? Mas você vê, né? Não é todo, ele é acrescentado, né? O perseverar aqui... também Ele é acrescentado, né? Porque a ideia é do fazer, né? Aqui, né? Isso aí é bem zoado. Isso aí é ideal fazendo a explicação, né? Na pregação se explica, né? Mas essa palavra significa tal coisa e tal. Na tradução, meio zoado. Ou você faz a tradução e você faz uma nota de rodapé lá, né? Explicando, né? Essa palavra é um particípio que funciona como substantivo, portanto, deve ser lida como, né? E aí você dá... Eu vejo o Nicodemus fazer isso direto. Porque é assim que faz a exposição, né? Eu vejo ele fazer isso direto, e aí ele fala assim, tá vendo, a sua Bíblia esteja assim, na outra vai estar assim, mas aí no grego me permite, entendeu, fazer essa leitura. Essa tradução. Até porque a tradução também, ela não é exata, né? A tradução, qualquer tradução que você faz, mesmo a explicativa, ela é passível de disputa, né? Não é uma ciência exata. Observe que para traduzir o particípio com o artigo, temos que utilizar artifícios de incluir a expressão o que, aquele, de quem, né? Que é o que vocês estão fazendo aqui, que a gente está fazendo aqui. Que a gente está tentando evitar, né? Porque a gente está colocando aqui ouvinte, né? Tal. Nós estamos tentando evitar de usar isso, né? Aqui está falando, olha, quando o autor aqui, né, o Johannes Bergman, né? Quando ele traduz, né, o particípio com o artigo, ele utiliza essas expressões aqui, né? Ou seja, ele faz um artifício. Mas esse artifício não é da gramática grega, né? Esse artifício é dele, né? É desse gramático aqui, é desse tradutor aqui. Eu uso dessa forma. Você pode pegar, sei lá, um outro gramático qualquer que ele vai decidir de outra forma. É a regra dele, né? Quando dois ou mais particípios estiverem interligados numa mesma frase, geralmente apenas o primeiro deles vem acompanhado de artigo. Outro problema para nós, né? Porque aqui nós temos dois particípios, esse e esse, só que só esse veio com artigo. Aí quando ele está sem artigo, a gente pensa que ele é o quê? Atributivo, certo? Atributivo ou predicativo? Predicativo, não? Predicativo.
Sem o artigo é predicativo. Tem o artigo, a gente pensa que ele é predicativo. E aqui é muito fácil a gente entender que o menon é predicativo, já que ele não tem artigo. Mas tá falando, olha, só que o problema é que o menon aqui, na verdade, ele tá ligado com o proagono. Mas como que a gente vai saber disso? Terminação, né? A relação de terminação também, né? Mas só que aí você não poderia entender que isso aqui ele é um atributivo e esse aqui é um predicativo? Por causa do artigo? Por causa do artigo. Porque assim ele tá predicativo, né? Exatamente. E na verdade, aí você vai... ser atributivo tem que ter outro adjetivo ali na frente. Só que o problema é que para ele ser predicativo, ele tem que estar ligado com um substantivo. E aqui não tem um substantivo para ele ligar, né? Como ele está isolado, ele tem que ser substantivado, porque não tem um predicativo, não tem um substantivo para ele predicar. E ele não pode ser atributivo também pela mesma razão. Então você vai plugar aqui, ó, nessa frase aqui, ó, eu vou encontrar antes dele, cadê o artigo? O artigo está aqui. Então esse artigo aqui é o nominativo. Se esse é o nominativo, ele está transformando este particípio aqui em nominativo. Aí apareceu um outro particípio aqui, sem artigo, sem nada, ele vai ter que ser predicativo desse aqui. Era pra ser, né? Só que você não pode predicar um particípio. Você está predicando duas vezes, né? Predicando é um predicativo do adjetivo substantivado. Então o que ele está falando aqui? Ao invés de você predicar o particípio, você transforma esse artigo num artigo que vale para os dois. E aí os dois viram, então, substantivados, ao invés de um ser predicativo do outro. E aí vira atributivo os dois. Os dois viram substantivados, não atributivos. Por que eles não são atributivos? Porque eles não estão ligados a um substantivo. Por que ele traduziu essa didaquê aí como doutrina, como substantivo? Então, né? Deveria ser... Aí seria o presente indicativo ativo, médio passivo, né? Na segunda pessoa, né? Aqui, né? Isso. Não. Aqui ele não é verbo, não. Não, eu falo pela terminação, né? Tá, mas ele não é verbo. Por quê? Ó, primeiro, tem um acento aqui. Ah, verdade, isso mesmo. Nas terminações não tem acento. Ele tá acompanhando o iota embaixo, isso. Ele tá acompanhando o artigo aqui, ó. Isso mesmo. Então por isso que é doutrina, né? Substantivo. Mas eu acho que poderia ser de daqui ensino, né? No ensino de Cristo. Não, no ensino, né? De Cristo. Mas doutrina e ensino são os sinônimos. Esse aqui, ó, ele é dativo, certo? Isso. Ele é dativo, né? E aí ele tá colocando, como tem um em aqui na frente, na verdade, ele não é dativo, ele é locativo, né? Porque tem o em, né? Local. É de local, né? Só que esse em também, ele tem um significado, uma porrada de significado, né, velho? Tem. Mas quando ele vem seguido de artigo, aí você geralmente junta os dois, você contrai, né? No, né? Que vai dar no, né? Que vai dar no. No caso aqui é em A, né? Só que em A que vai dar na. Mas a doutrina pra gente, pelo menos pra mim, eu entendo que é um ensino, entendeu? Pra gente essa palavra aí, doutrina. É que você pode entender doutrina como regra, né? Isso. Aí seria a norma, né? Regra, norma. A norma, né? Ou o dogma, né? É porque não tem essa ideia de dogma ainda nesse momento, né? Não existem dogmas fechados. Isso, verdade. Então não encaixa, tem que ser ensino aí. Porque esse em aí, ele dá a ideia de você estar dentro, entendeu? De estar inserido dentro de alguma coisa. Isso aqui tem muito a ver com a forma rabínica de pensar o ensino também, né? Porque aí o verdadeiro discípulo. Né? Porque quando você ensina no rabinato, né? O discípulo, ele entra dentro do esquema do mestre, né? Assim, dentro da forma como o mestre se comporta, né? Ensinar alguém não é dar informação, mas é modelar o comportamento da pessoa, né? Jugo, né? Que é o chamado jugo do rabino, né? É que você, então, começa a se comportar como o que ensina. É engraçado isso, né? Porque a nossa cultura, ela entende o ensino como algo que é transmissão de informação. A cultura rabínica entende o ensino como transmissão de comportamento. Mas é o mais correto, é comportamento. Mas assim, no quartel é isso aí, ó. No
Então, aprendeu isso, igual o Rabino aí. Exatamente, né? Por quê? Mas aí você fala assim, ó, como na nossa educação, por exemplo, né? O militarismo, ele é mal visto, né? Na educação desde 1988, né? Ele é mal visto. Separa essa noção de você arrastar pelo exemplo, né? Da palavra pura, né? Do discurso puro. Daí a razão pela qual um aluno, ele vai lá, escuta a aula, mas ele aprende na cabeça, mas ele não transforma aquilo em prática nenhuma. O aluno vai lá e tem aula com o professor, sai dali e ele vai fazer tudo diferente que o professor faz. Porque não há um comprometimento de ensino, né? De doutrina. Por isso que ele fala, né? Na doutrina. Ou seja, você vai viver dentro do ensino, né? Seus comportamentos vão mudar, né? Não é algo do entendimento, é algo do comportamento. Comportamento, Cara, o perfeito era a Bíblia, todo mundo saber o grego. É bem isso mesmo, né? Quer dizer... Aí tem tradução, vai pro inglês. Aí nós temos um uso predicativo, né, do particípio, que a gente já sabe também, né? Que é aquele negócio do fiel lá, né? O servo fiel, o fiel servo, né? O servo que é fiel. E aí ele tá usando aqui já o verbo ser, né? Para traduzir. Por quê? Porque esta é a característica dos predicativos, né? É utilizar o verbo ser. Aí tem aqui, nem construções perifrásticas, com o em mim. O verbo em mim, de das con, né? Estava ensinando. Porque você vai ter que usar o verbo de ligação de qualquer forma, né? No grego, essa função suplementar em verbo para completar o seu sentido muitas vezes é desempenhada por um particípio sem artigo que acompanha o verbo. Isso acontece especialmente nas perifrásticas, né? Aqui no caso, ó, não tem artigo. Então ele é predicativo, porque não tem artigo. Ele está ligado ao verbo ser. O verbo ser não é substantivo. Então ele está predicando o quê? Ele está predicando alguma outra coisa que não é aqui. Mas, como ele vem acompanhado do verbo ser, ele vai chamar isso aqui de construção perifrástica. Ou seja, né, ele está ao redor, né, ao redor da construção frasal. E por isso ele vai ser traduzido não como um predicativo, mas como uma continuação, né, como uma complementação do ser, do verbo ser. Vocês precisam acompanhar o que eu disse agora. O em aí vai ser o verbo em mim. O em e o esseste, os dois são o verbo ser, né? O verbo emir. O verbo ser ali, né? Ser ou estar, né? Em João 1, o que acontece, né? Eu não lembrava não, mas o existe eu lembrava. Aqui nós temos um particípio. Esse particípio não tem artigo. Portanto, é predicativo. Tudo bem? Beleza. Para ser predicativo, ele tem que predicar um substantivo. Certo? Substantivo, beleza. Ele está predicando outra coisa, que não é um substantivo. E aqui ele está predicando um verbo, que é o verbo ser. Então aqui ele está sendo usado como complemento, né? Por isso que ele fala aqui, ó, suplementar, né? Predicativo suplementar. Porque ele está meio que suplementando, ou complementando o verbo ser. Ele estava... seria a locução verbal, né? É uma locução verbal, exatamente. É uma locução verbal. Porque ele fica incompleto, né? Ele estava, né? Ele estava de dascon ensinando, ou ele estava, de dascon, como é particípio, ele deveria ser estava ensinado. Mas essa ideia do ômega ni aí, ele não é aquela ideia do particípio, mas do direto, né? Que você pode traduzir também no gerúndio? Sim, pode. Aqui a gente está fazendo sempre... Ele fala que é gerúndio também, né? Na verdade, ele não fala traduzir no gerúndio, ele fala de uma ação contínua. Sim. E essa aí é a grande sacada. É a ideia de você transmitir a qualidade do verbo e não o tempo verbal. E para nós a ideia de ação continuada é o gerúndio, para nós.
E o de baixo, Missumenoi. Aqui ele deu certo, né? Ado, né? Olha lá. Odiado, né? Sereis odiados. Se você quiser, aí eu não sei qual que é a terminação aqui, qual que é exatamente esse... Aí seria o man aí, né? Aí ele coloca lá nas características o man mais o oi, né? Mas esse é o particípio auristo ou o particípio presente? Não, o particípio presente é aquela ideia continuar, aquela ideia de ação contínua, né? Aham. Deixa eu olhar aqui. Eu ainda não decorei esses negócios aí, não. Aí, é o man, ó. É o man com essa terminação aí de... Aqui, ó. Aí ele seria nominativo vocativo, entendeu? É o man e o oi aí. Seria nominativo vocativo. Aí eu participo o segundo auristo médio. Segundo auristo. Então, se ele é segundo auristo, ele é auristo também, né? Se ele é auristo, a gente vai... Pode ser o gerúndio, né? Do ado, né? Pode ser o pretérito, né? Mas, como é particípio, a gente sempre prefere o ado, se puder colocar. A minha percepção é que, se você pode colocar o ado no particípio, você coloca. Se você não consegue, aí você vai fazendo essas outras opções, pelo gerúndio e tal. E aí é plural mesmo. E é plural mesmo, Aqui, ó, não é primeiro auristo médio, não? Não, é segundo. Voz média. A diferença entre o primeiro e o segundo é só o tipo de... A tabela do primeiro auristo também termina com menói. Não, não é a terminação. Aí é a característica, né? É o men e o oi. Tá, mas assim, o auristo, o primeiro e o segundo, ele é caracterizado pela desconstrução do radical da palavra, né? Isso. Não sei se vocês lembram disso. A palavra muda, né? O radical da muda, palavra né? muda. Radical, né? Isso, É verdade, o radical muda. isso, verdade. Pode Eu ser lembro primeiro, segundo, tem que ver o que vem antes. Tem que Tá ver certo. O ego e o eipen, né? É aquela mudança que teve no radical da palavra, né? Tá, verdade. A declinação é a mudança do radical. É. No segundo auristo, sim. Não, no segundo auristo, sim. Mas você vai ter esse men aí o tempo todo nele, entendeu? A característica é esse men. Aí você vai ter as terminações. É porque ele é terminação do auristo, né? Terminação. Então vai ser o que isso aí? Primeiro ou segundo? Segundo. Não, que os dois terminam igual. A terminação é igual do primeiro e do Tudo segundo. bem, mas no primeiro auristo vai ter o men? Deixa eu ver aqui. Não vai no primeiro auristo, não tem o men. Ah, tá. Então Não tem. No primeiro auristo aqui, a característica aqui é sa, o sa, ni e o tal, entendeu? Não tem o men. O Thiago tá sabendo onde vocês estão olhando aí? Eu tô olhando. Mas eu tô aqui, ó. Agora. Vou olhar na Ó, tá aqui, ó. A voz média, primeiro auristo. Na página 211, professor, do nosso livro. Voz média é primeiro auristo, não é verdade? Vai ter o men também, mas só que ele vai ter uma característica antes, que é o sa. É o sa. Entendeu? Sa e o men. Esse aí não tem o sa. Ah, é verdade, não tem o sa. Por isso. Isso aí. Entendeu? Não tem o sa. Ah, Que tá. sa, eu não tô entendendo. Eles Olha aí, estão... 221 a página, na tua gramática. Isso. Aí vê o primeiro auristo, aí tu vai ver as características aí. Voz média do primeiro auristo. Tem a terminação e vai ter as características. Aí tá ali nominativo e vocativo. Masculino. Média. É que eu tô procurando aqui, deixa eu ver aqui. Vocês podem utilizar... Aí o primeiro auristo usa o sa. E o... E que é característica. Você vai ter o menos dois. Você vai ter o menos dois. Mas a característica do primeiro auristo é o sa. E do segundo e não tem o sa. Isso, verdade. Tá certo. Então tá certo. Então a gente elimina o primeiro auristo assim, não tendo sa. Não, mas Então a gente tem que observar. O radical é diferente também, nego. Pra ser segundo auristo, o radical tem que ser diferente. Sim, vamos dar o radical. Aí nós temos que saber... Não é? A gente tem que saber qual é essa palavra aqui no... E o primeiro auristo não tem o radical não muda, né? Isso. O radical do primeiro auristo, ele segue o radical do presente indicativo. Deixa eu olhar que palavra é essa aí. É Mateus o quê? Mateus 10, 22. Olha aí. Meu Deus, a gente aprende mais fazendo exercício aqui. É mesmo. Né? Porque Uma página só não vale mais a pena, né? É o cadê? É missumenoi, né? Missumenoi. A palavra aí é micel.
É micel? É, micel. Bom, se ele é micel, ele tem que ser primeiro auristo. Não pode ser segundo. Não pode ser assim. Mas aí ele não tem característica de primeiro auristo, né? Pois é. Aí nós temos um problema agora. Ele não tem característica de primeiro auristo e realmente, se ele vai manter o radical, que nem tá mantendo aqui, que é micel, ele tem que ser primeiro auristo. E ele tá não primeiro. não é participio. Não, é participio, né? É particípio. É participio. Participe, primeiro, ele seria Aqui participe. tá falando de participio passivo. Particípio passivo. É, Não, tá, mas é auristo, né? ele é auristo. É auristo. É auristo, é auristo. Participio do primeiro auristo. Agora não sei se é o primeiro. Ó, só primeiro. não fala que não tem. Não. Para ser primeiro e segundo, ele não vai falar. Porque a característica do primeiro e do segundo é justamente só essa questão da mudança do radical. Radical, né? Será que não tem exceção nesse aí, não? Pode ter. Eu tô olhando aqui, na verdade, na tabelinha aqui, ó, que tem junto com a gramática, ele faz diferença lá, ó, do segundo auristo atrás pro primeiro auristo na frente. Então ele não vai ser segundo se for o mesmo radical. Pois é. Na Eu acho que né? Mas pode ter exceção. Eu acho que aqui, na verdade, assim, a gente viu lá atrás, né, na lição, né? A característica do segundo auristo é a diferença do radical. Mas vamos pegar lá de novo, pra gente não ter erro de estar se enganando. Auristo. Aqui. Segundo auristo. Segundo? Olha lá, ó. O segundo auristo, também chamado de auristo forte ou assigmático, sem o sigma, é mais antigo do que o primeiro auristo. É formado por um radical próprio, diferente daquele que é usado no tempo presente. Esse radical monossilábico é a característica distintiva do segundo auristo. Também no segundo auristo, ao radical são acrescidos alguns elementos. Então, é essa característica do radical que qualifica o segundo auristo. Lá tá na lição número 16 para vocês aí. Ó. Lição 16, para mim tá na terceira página. Vocês estão lá? Eu cheguei. Tô tentando aqui. Lição 16. Auristo indicativo. Lição Primeiro 16. auristo. E aí reforça, ele tem que ser primeiro auristo, por quê? Porque ele tem sigma ali. É. Ou melhor. O auristo basicamente descreve a ação expressa no verbo e tal. A formação do auristo é na 16.3. Formação do auristo. No grego koiné, o tempo auristo se apresenta de duas formas diferentes. Eu até grifei aqui já. É Isso. mesmo, primeiro auristo e segundo auristo. Aí vai lá embaixo, ó, no 2, segundo auristo. Lê aí. O segundo auristo, também chamado de auristo forte ou assigmático, sem o sigma. É o mais antigo que o primeiro auristo. É formado por um radical próprio, diferente daquele que é usado no tempo presente. Aí olha lá, o primeiro auristo, em cima. Voltar no primeiro. O primeiro auristo, também chamado de auristo fraco. Chama de Por auristo apresentar um sigma assigmático. com característica. Por apresentar um sigma como características. Então tem sigma e outro não. E é formado com o mesmo radical do presente do indicativo. Tá vendo? Isso aí. Mas isso aí tem sigma. Então, essa palavra aqui, ela tá com todo o jeito de ser primeiro auristo. Não tá com o jeito de ser segundo auristo. Mas o sigma já é da palavra mesmo. É da palavra mesmo. Mas ela tá seguindo, né? Tá seguindo a norma do primeiro auristo, que é manter o radical conforme o presente do indicativo. É. Mas né? aqui, ó, tá primeiro auristo mesmo, a regra, ó. Men. Particípio do primeiro auristo. Tô olhando aquela tabelinha, ó. Não, você Essa vai aqui? olhar, você vai ver que tem como característica também o sa. É Do da primeiro tabelinha. Cadê onde você tá? Na tabelinha, Isso, aquela tabela. isso aí tem, mas esse aí tá como su, né? Na voz ativa. É, aí tem um su, né, na palavra aí, né? No exemplo. Missu, né? Missu. Ele transformou o A em su aí. Isso que mudou só. É, cara, Não, peraí. continua mesmo, radical, missal. Pra ser o primeiro aí devia ser missa
menoi, Ah, entendi. né? Missa menoi, para ser primeiro aristo. Isso que o Ed tá falando, né? Ed? É isso aí. Missa menoi. Ah, tá. Mas aí ele botou um su ali, ó. Isso. Pode ser. Aí mudou tudo, pô. Aí não sei porque tem esse su aí, da onde que Alguma tirou. coisa aconteceu aqui. Ou será que o texto tá assim mesmo? No texto. Tem que ver lá no internet, Eu vou olhar aqui. para ser primeiro aristo tinha que ser assim, missa menoi. É missu menói aqui que tá também. Vem Tá? de missel. Verbo presente, passivo, participo plural. Passivo, participo plural. Ah, depois Realmente. eu aí, Zac, você procura. É, tem que pesquisar para ver o que aconteceu ali, porque é É. Não tá seguindo a regra, né? É. Da miss. Ele tá meio, entendeu? Missou menói mesmo. Missou menói mesmo, tá? No Não tem grego. nenhuma regra aí nem pro primeiro nem pro segundo, não. Negócio intermediário aí. Missou menói. Então, Missou. ele falou segundo Auristo, Esse aí é passivo ou é ativo? é passivo. É passivo? É passivo. Olha, ele com esse man e esse aí com essas características aí ele seria a voz média, entendeu? Média. Menor, Ele né? não tem característica Plural. de voz passiva. Porque a voz passiva precisaria do T, né? Do teta e o epsilon. É, realmente ele tem que ser segundo auriço. Tem jeito. Sem o sa, ele tem que ser segundo auriço. Sei lá, eu não sei realmente o que aconteceu aqui não. Aí tem que pesquisar essa palavra aí. Isso aí, pô. Será que. Tu viu aí onde? Na interlinear, foi? É, na interlinear. Deixa eu Na ver. internet, tá isso aí, missu mesmo. Missu menói. Tá assim. Tá assim que nem aí. Não, mas o nosso problema não é esse. O nosso problema é entender se ele é primeiro ou segundo auriço só. É. Se ele tem o mesmo radical, ele não pode ser segundo, mas ele tem toda a característica que é segundo, né? Esse é o confuso, né? 4,22. Talvez saindo daqui a gente pensando, olhando melhor, a gente vai ver o que tá diferente aí. Pode ser. Eu vou até. Eu vou ter dar uma pesquisada também. Vou anotar aqui. Primeiro Auristo. É 4,22? É Mateus ou é Marcos? Mateus, né? Mateus. É Mateus 10, 22. 10. 10, né? Mateus. 10. Mateus. 10, 22. Eu tô olhando aqui no Novo Testamento grego, sem ser o interlinear. Mesma coisa, né? Missu menói. Mesmo jeito. Marcar aqui pra gente fazer um CSI em cima dessa Aí palavra. seria. Aonde que você viu que era primeiro auriço? Segundo... Não, ó, o primeiro auristo ativo, ele tem duas características, é o sa e o ni e o tal. Ah, Esse é o tá, primeiro entendi. auristo, ativo. Você viu pela terminação, entendi. Isso, e o radical mantém. Já para o segundo auristo, o radical muda e a característica é o men. Aí precisa olhar para a terminação para saber o caso. Mas com mesmo radical. Vou dar uma pesquisada nessa palavra aqui. Perguntar para os meus mestres. Para ver se alguém... Perguntar pro professor do professor. Eita. Sempre tem, né? Sempre tem, né? Alguém ensinou alguém que eu sou alguém que ensinou alguém. Isso Não aí. foi sozinho. Mas é uma palavra interessante. Mas aí, só essa discussão aqui, cara, a gente conseguiu gravar o primeiro auristo e o segundo auristo. Já gravou Pois é. tudo. Só dessa palavra. Você vai mexendo, né? Vai usando, né? Uhum. Aí você voltou lá, né? Isso é interessante mesmo. Vamos ver se tem muita coisa ainda. Tem bastante coisa ainda. E vamos parar por aqui e continuamos depois. Tá bom. Mas a gente vai 6:30. aprendendo. Beleza. Parou? Lição Então? cumprida, hein? Pediu pra parar, parou. Vou parar de Parar. gravar então.